Olá, você sabe o real efeito que o café proporciona no seu corpo? Quais são os tipos de café? Quem são os grandes consumidores e os maiores produtores de café no mundo? E qual a importância econômica do café no Brasil? Como um bom mineiro, vamos começar pela história do café. Quem descobriu o café? Quem teve a ideia de pegar aquela sementinha e transformar em uma bebida? Como essa bebida se espalhou pelo mundo? Segundo a lenda mais antiga, o café começou seu caminho pela Etiópia, no ano 400 depois de Cristo, na região chamada Cafa, uma das explicações no nome café em português. Um criado percebeu que os seus animais comiam fruto e não dormiam, até que um dia ele resolveu experimentar e realmente funcionou. Ele teve a ideia de levar a bebida para os monges para que eles pudessem rezar por mais tempo. Da Etiópia, ele foi levado para a Arábia, e lá ele era visto como uma planta milagrosa. Logo depois, ele foi levado para o Egito por volta do século XIV, e logo na sequência para a Turquia. No século XVII, ele foi introduzido na Itália e na Inglaterra, depois França, Alemanha, Suíça, Dinamarca e Holanda. Com a expansão do Novo Mundo, os holandeses levaram para outras colônias. Os portugueses e franceses então trouxeram o café para a América e logo ele chegou à Guiana Francesa e finalmente ao Brasil pelo norte do país. Por ser uma região quente, o café não encontrou condições favoráveis para desenvolver. Mas quando chegou ao sul do país, ele se desenvolveu muito melhor. Em 1781, o café chegou ao Rio de Janeiro, onde a invasão cafeira teve duas frentes no início do século XIX. No norte em Vassouras, Valência, Paraíba do Sul e no noroeste em São João Marcos e Resende. Em Minas Gerais, ele entrou pela zona da mata seguindo a lógica do Rio de Janeiro com grandes latifúndios sustentados por escravos. Assim começava um novo ciclo econômico e nos recuperávamos da escassez do ouro. O café era o novo ouro ou chamado de ouro verde. Essa nova economia criou uma nova classe, mais poderosa que os antigos barões de açúcar, pois eram os mais urbanos constituindo palácios na cidade e ajudando nas modernizações das capitais. Essa modernização motivou a revolução dos transportes, começando ali as primeiras ferrovias em 1867. Com o fim da escravidão, se inicia altos números de imigrantes europeus e principalmente os italianos para trabalhar nas colheitas aqui no Brasil. Porém, a produção começa a ficar maior do que o consumo. De 1901 a 1902, foram fabricados 16 milhões de sacas para o consumo mundial de pouco mais de 15 milhões. Assim, o mercado externo joga o preço do café no chão, levando muitos cafeicultores à falência com a crise de 1906. Para combater a crise, foi criado um convênio que restringia novos produtos e que fixava os preços das sacas. Mas mesmo assim, a produção só crescia, seguindo para o Vale do Paraíba, em São Paulo, onde encontraram a famosa terra roxa, que na verdade é vermelha, mas os italianos chamavam de terra rossa, que significa terra vermelha em italiano. Em 1929, veio a queda da Bolsa de Nova York, agravando a situação. O governo tenta ajudar com uma incrível ideia de comprar o café e queimar para controlar os preços, mas não resolveu muito, e mais uma vez, os produtores não conseguiram resistir, e começou um novo ciclo com pequenos produtores. Atualmente, a produção brasileira tem se mantido estável, como o maior do mundo, correspondendo a 1/3 da produção mundial. O estado de Minas Gerais sozinho produz cerca de 52% da produção nacional. Em segundo lugar, vem o Espírito Santo, com 21%. Em São Paulo, 10%. Paraná, Rondônia e Bahia, 5% cada. Em 2016, o Brasil bateu o recorde com produção com 51 milhões de sacas. Cada saca tem 60 quilos, ou seja, foram 3 milhões de toneladas de café, trazendo 6 bilhões 854 mil para o Brasil em 2016. Existem 25 espécies de café no mundo, e os mais produzidos são Bourbon, Típica, Catuai, Mundo Novo, Maracatu e Caturra. E os dois mais conhecidos são o café arábica e o camponesa, mais conhecido como robusta. Mas qual a diferença entre eles? Café arábica.
Para os produtores, eles exigem uma região de 600 a 2.200 metros de altitude, com variação de 15 graus Celsius a 20 graus Celsius. Café Robusta, na altura do nível do mar, a 800 metros de altitude, com temperatura de 18 graus Celsius a 36 graus Celsius. Para o consumidor, o café Robusta tem o dobro de cafeína e o dobro de açúcar e lipídios. Na torra, isso resulta em um aroma mais concentrado, bem diferente do arábica por ter menos açúcar. Resulta em uma bebida mais suave. Dessas espécies, o Brasil exporta o café verde, torrado e o solúvel, sendo que 19,4% para os Estados Unidos, 19,3% para a Alemanha, 9,8% para a Itália, 6,8% para o Japão e 6,5% para a Bélgica. Atualmente o Brasil vem recebendo diversas variações do café e os gourmets estão ganhando força com os cafeteiros, fazendo do ato de tomar café um acontecimento. Combinando com deliciosas tortas, bolos e outros demais, é quase impossível tomar somente uma xícara de café. Nas regiões do Brasil, existem muitas vertentes para o consumo, sendo liderado pelo torrado e moído, e logo em seguida em grãos. No sul do Brasil, o café arábica é mais consumido, diferente do centro-oeste, onde são mais procurados os cafés concentrados. Não podemos esquecer dos cafés a vácuo, que o público começa a consumir, e por último, os cafés em cápsulas, que levam praticidade e rapidez para os amantes desse fruto. E você? Qual é o seu café preferido? Lying.